Há quanto tempo eu desenho? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, seguida de qual o modelo da minha mesa. Eu acredito que a maioria das pessoas que me perguntam isso é por curiosidade, para conhecer um pouco mais da Miki e tal, mas eu me preocupo quando as pessoas me perguntam na intenção de se comparar. E eu vou explicar um pouquinho disso enquanto a gente assiste o timelapse do novo desenho da Yuki que eu fiz. No caso, se você não sabe, Yuki é minha OC. Minha personagem original. Então, eu desenho desde que eu sou criança, desde que eu me lembro, assim, mesmo, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, eu amava. Eu lembro no Hoikuen, que é a creche aqui do Japão, eu passava muito tempo desenhando em casa, tá? Eu tinha um tio que gostava, que ele copiava muito bem e eu gostava de ver e eu desenhava, sabe? Tentava fazer igual, tal. E eu desenhava muito as princesas, as meninas super poderosas, às vezes eu criava uma personagem minha, sempre voltada a mulheres, assim, né? Aí se a pessoa me pergunta quanto tempo que eu desenho, aí se eu respondo, né, pra pessoa que tá perguntando na intenção de ter alguma base de quantos anos ela vai precisar desenhar pra melhorar, como que eu respondo que eu desenho há mais de 20 anos? Quem que vai querer começar a desenhar, sabe? Se souber que eu desenho há 20 anos e ainda não tô fazendo um monte de dinheiro com isso. Só que assim, a gente precisa levar em conta que muitos e muitos e muitos anos, acho que a maior parte, né? Uns de 20, vamos supor, de 20 a uns 16 anos desses 20, eu não estudava, não levava isso a sério. Era um hobby. Não é como se fosse um desperdício total. Não é isso que eu tô falando. Porque esse tempo é importante pra você, por mais que não seja um estudo, você aprende muita coisa. Você pega familiaridade em desenhar, a copiar. Mesmo sem eu saber absolutamente nada de fundamentos, eu cheguei ao nível de começar a conseguir fazer uma cópia decente, sabe, das coisas. Até de fotografia. Mesmo sem saber nada. E é lógico que isso me ajudou muito no futuro. Só que também tem que levar em conta que até mesmo os 5, 4 anos que eu tô estudando, eu estudo por conta. Eu não fiz um curso, sabe? Então, eu fui seguindo rotas que talvez não sejam a melhor, como estudar anatomia no começo, que é a única coisa que eu não recomendo e foi o que eu fiz. E, assim, estudar, eu acredito que estudar qualquer coisa serve. Só que ter alguém para olhar e analisar e te ajudar a ver os seus pontos fracos, a corrigir o quanto antes. Porque quando depende só da gente, eu, por exemplo, não gosto de desenhar tanto quanto eu gosto de pintar. Então, chegou uma época que a minha habilidade de pintura estava muito acima da de desenho. E é uma coisa que eu tô correndo atrás agora, sabe? E se eu tivesse alguém atrás, talvez não tivesse acontecido com tanta, assim, de uma forma tão distante, sabe? E de forma alguma eu tô desmerecendo os vários anos que eu desenhei por hobby, sabe? Porque eu não sabia realmente como estudar, eu não tinha ninguém ao meu redor pra me ensinar. Até eu ir pro digital, eu nunca conheci ninguém que desenhava bem, sabe? Tipo, nunca tive alguém do meu lado que me ensinasse como que faz, como que estuda. E só um monte de gente que não entende absolutamente nada, eu olhava e falava que era dom, e eu acreditava que era só eu continuar que eu ia ficar muito boa, sabe? Mas aí foi quando eu entrei pro digital, né? Eu ganhei minha primeira mesinha e eu comecei a pesquisar sobre ilustração digital, como é que desenha, como é que pinta. E o meu estudo acabava sendo assistir speed paint de Sakemi-chan, de Ulup e vários outros artistas que hoje eu não me lembro mais, né? E foi assim que eu aprendi a usar o Photoshop na época, sabe? O Paint Tool Sai. Eu assistia esses vídeos e ficava pausando pra ver qual ferramenta que eles estavam usando, pra eu tentar usar também, pra tentar aprender, sabe? E foi nessa época que eu fui caindo na real, assim, de que não, eu não desenho bem, sabe? E eu preciso melhorar, eu preciso estudar, mas eu não sabia como, né? E aí foi quando eu comecei a cair assim na real de que não era boa, então eu não ia trabalhar com isso. Na verdade, eu não tinha intenção de trabalhar com isso, né? Isso sempre foi um hobby pra mim. E
eu acho que eu só aceitei, sabe? É um hobby, eu não preciso. Eu não sei como e eu não fui atrás também de tentar descobrir mais a fundo como é que se estuda, sabe? Na época eu não falava inglês também, nada, então não consegui encontrar conteúdo. Foi quando eu tive uns 21 anos que eu já tava no Japão nessa época. Eu encontrei um grupo de meninas que curtiam desenhar WoW também. Elas gostavam de ficar desenhando os personagens igual eu fazia. E elas montaram um grupinho fechado e tal. E foi nesse grupo que eu tive o prazer de conhecer a Gabriela Nascimento, que é a pessoa que abriu o meu mundo, assim, sabe? Eu nunca vou esquecer isso. Na época eu tava desenhando uma elfa do WoW, de uma streamer, inclusive. Eu tava muito tempo nele, eu não tava conseguindo resolver, sabe? O desenho, a luz, essas coisas. E aí ela perguntou se eu queria que ela me ajudasse. Eu falei, claro, né? E ela fez um paint-over no meu desenho em 10 minutos e ela, tipo, deixou muito melhor. E eu fiquei, meu Deus, o que foi que você fez, sabe? Como assim? Foi aí que ela me ensinou. Foi quando eu fui apresentada ao fundamento. E aí ela me ensinou as palavras que eu deveria usar pra pesquisar, né, no YouTube, vamos dizer assim. Como é que se estuda, sabe? Sobre fundamento, perspectiva, sombra, luz, essas coisas. E foi ela que me encorajou, inclusive, a começar a estudar, né? Porque ela olhou o desenho que eu fazia na época, ela falou, você não sabe absolutamente nada de fundamento e você tá fazendo isso? Eu falei, é. Aí ela falou, tipo, menina, vai estudar. Você tem futuro com isso, sabe? Tipo, não desiste, não, continua. Para uma pessoa que veio pro Japão porque não tinha nada com o que ela queria estudar, sabe? Quando eu cheguei a pensar em arquitetura, eu pensei em qualquer coisa que trabalhasse com desenho, sabe? Que trabalhasse de alguma forma desenhando, mas meio que eu pensava, mas não é isso que eu queria. Não é. Eu acabei vindo pro Japão por isso, sabe? Eu trabalho em fábrica, tá? Igual qualquer maioria dos brasileiros que vem pra cá. E eu descobri que se eu estudar, se eu me dedicar, eu vou um dia, quem sabe, conseguir trabalhar realmente com isso. Isso, sabe, mudou a forma como eu enxergava tudo. Mudou o meu objetivo da minha vida, né? E foi depois disso que eu comecei a estudar, né? Mesmo que por conta, mesmo sem conseguir ficar pagando curso, essas coisas, eu comecei a estudar e depois de praticamente 5 anos, assim, tudo bem que desses 5, uns 2 anos eu ainda fiquei trabalhando em fábrica, período integral, em metade meio período, alguns meses, assim, meio período e tal. Eu fui estudando do jeito que eu conseguia, do jeito que dava. Bom, 5 anos, gente, é praticamente assim, é um tempo de uma faculdade. Então, se você tá querendo um dia viver disso, você tem que ter essa noção de que não vai ser em 1 ano, em 2 anos, sabe? É muito tempo de estudo, é muito tempo de dedicação, é demorado para aprender. Necessita de muita constância. E nesse tempo, assim, que eu estudo, eu acompanhei a evolução de vários amigos artistas que melhoraram muito, faziam cursos e tal, e eu, sabe, eu ficava, nossa, eu também preciso, sabe, desenhar e tal. E tudo isso que eu tô falando é pra explicar o porquê que eu fiz esse desenho aqui. Recentemente, esse vídeo aqui voltou a circular pelo YouTube, eu não sei muito porquê. Pode ter aparecido pra você assistir, né? Se você não assistiu, inclusive assista, porque ele mesmo me motivou a vir aqui fazer esse outro conteúdo pra vocês. Porque eu fui assistir, né? Quando eu percebi que ele tava circulando, eu fiquei, ai, que vergonha alheia assistir meu próprio vídeo antigo, né? Mas aí eu dei uma chance e assisti de novo e eu entendi o porquê que ele voltou a circular. E no final o que eu fiz foi seguir o meu próprio conselho do passado, me permitir uma semana no meio de vários portfólios, de vários retratos que eu tava entregando pra galera, que eu fiz de sorteio lá no canal e tal. No meio de muita coisa assim, eu me permiti uma semana pra desenhar a minha OC, o que eu queria, né, realmente. Eu tinha literalmente acabado de terminar uma peça de portfólio, que foi essa daqui, demorou bastante, meio vários problemas pessoais e trabalho, essas coisas. Então, o vídeo voltar a circular nesse momento foi perfeito, porque, né, foi bem quando eu fiquei um pouquinho mais livre, vamos dizer assim.
E aí o que eu quero dizer com isso é, se você comparar o desenho que eu fiz há um ano atrás dessa minha C com a de agora, é bem claro a diferença na composição, é clara a diferença na escolha da pose, uma pose... A anterior ela tava bonita, tava com um gestual legal e tal, mas a de agora ela tem uma pose muito mais complexa e o desenho tá muito bem acabado, muito mais bem acabado, né? As shapes de sombra e luz mais icônicos. Eu diria que, assim, decisões artísticas mais bem colocadas. Mas não quer dizer que nesse um ano eu transcendi. Não, tipo, foi um ano, eu melhorei, mas eu já tô numa etapa que as coisas que eu vou melhorando não são nada, assim, não é um boom, assim, sabe, de melhora. Melhora, você melhora aos poucos, é um passo de cada vez. O meu foco nesse último ano, em um ano inteiro, né, foi melhorar a qualidade do desenho, da composição e do meu processo. Essas três coisas eu tô melhorando. Eu melhorei e eu tô continuando a melhorar. E eu me sinto orgulhosa com relação a isso, sabe? Então, assim, a meta do ano passado, eu bati, eu concluí ela. Eu consegui. Foi um ano complicado e tal, mas eu consegui realizar as minhas metas, eu diria. E a minha meta pra esse ano é melhorar a forma como eu resolvo a pintura, pra reduzir o tempo que eu gasto em cada peça, porque eu tô visando card game. Card game não é splash. O tempo que você leva em cada peça também é muito importante. Então, o meu foco é visar reduzir esse tempo que eu levo em cada peça, conseguir trabalhos freelance, definitivamente, pra realmente poder não estar sobrevivendo, mas vivendo disso, né? Estudar um pouquinho mais de variação de iluminações, que eu já tô trabalhando nisso. E, lógico, como sempre, estudar um pouco mais de fundamento, que também é uma coisa que eu já tô trabalhando nisso. Inclusive, eu tô fazendo isso junto com a galera do DISC, que tá aqui do lado. Tá muito divertido. A galera tá super animada. E é uma coisa que, assim, tá me ajudando. E tá ajudando muita gente. E o que eu quero saber agora é quais são as suas metas do ano. Deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar com a galera onde você quer chegar com a sua arte. Quando a gente estabelece uma meta alcançável, acaba sendo mais realista, sabe? Os estudos, acaba sendo mais realista você aceitar o que você melhorou, o quanto você melhorou. Então, compartilha aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você tá planejando pro seu ano. E o vídeo de hoje foi isso. Eu vou deixar passando aqui o resultado final da ilustração pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa, foi extremamente sincero e que vocês tenham gostado da ilustração também. Fiz com muito amor, muito carinho. Eu gosto muito de desenhar minha personagem. Foi uma personagem que eu fiz pra desenhar cenas alegres, sabe? Cenas que aquecem o coração. Então, eu espero que tenha aquecido um pouquinho do seu coração. E bora estudar, bora melhorar. E é isso. Tchau!